Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família, que o poder de Deus seja com você, que o sangue de Jesus esteja te cobrindo, esteja te ministrando a sua mente, o seu corpo, o seu físico, a sua vida material, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, esteja ministrando toda a tua família e cobrindo tudo que te diz respeito, cobrindo inclusive o teu passado, o presente e o futuro. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô, estamos juntas começando um novo propósito hoje. Este será um propósito até o final do mês. O nome desse propósito é Continue Acreditando. O nosso último propósito, buscando a presença de Deus, subindo o monte por 40 dias, encerrou-se no carnaval e posteriormente tiramos alguns dias de pausa, dias de descanso, dias de férias. Estamos voltando. Eu espero que você esteja bem e que todos os seus estejam bem. E ontem eu estava perguntando a Deus, e aí, Senhor, como é o nome desse propósito? Eu sei que nós precisamos continuar, mas eu não tenho um nome, o Senhor não bota o nome no meu coração, eu não sei nem por onde começar, eu sei que nós precisamos continuar. E foi aí que Deus me deu esta mensagem para começarmos esse propósito de onde estamos. Muitas vezes estamos vivendo uma situação na qual não sabemos qual é o próximo passo, não temos todas as respostas, não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer. No entanto, nós temos um Deus que sabe absolutamente tudo. Nós podemos descansar neste Deus, nós podemos recorrer a este Deus, nós podemos perguntar a Deus o que fazer, como fazer, para onde nós vamos. E enquanto Deus vai ministrar no nosso coração as respostas que precisamos, nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar acreditando em Deus. Continuar exercitando a nossa fé, que Deus tem as respostas, Deus tem a cura, Deus tem a salvação que tanto desejamos. Então vamos abrir esse propósito com oração e já vamos entrar no estudo de hoje. Espírito Santo de Deus maravilhoso, obrigada porque o Senhor é poderoso, é grandioso, o Senhor habita dentro de nós e nós podemos descansar em Ti, no Teu poder, na Tua grandeza, nós podemos descansar que o Senhor está cuidando de nós, que quando oramos o Senhor nos ampara, nos protege, nos livra, que quando oramos o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona, o Senhor nos leva para o próximo endereço, para a próxima conduta, para a próxima ação. Ó Pai querido, ó Pai amado, nós estamos aqui para orar por nós, para orar pelas nossas causas impossíveis, para orar pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, alguns dos quais estão vivendo situações conflituosas, situações que deixam o nosso coração apertado, angustiado, que nos deixam, como fala o nordestino, aperreados, Senhor. Nós estamos aqui para orar por todas essas situações que nos dão muita preocupação, que nos trazem, às vezes, até roubam o nosso sono, trazendo insônia, trazendo conflito, trazendo medo, trazendo terror para as nossas vidas, trazendo o que o inimigo mais ama fazer, trazendo o medo, trazendo a dúvida, trazendo a incredulidade. Queremos combater o medo, a dúvida, a incredulidade. Queremos te pedir que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude a continuar acreditando, que o Senhor fale conosco, consagramos esse propósito ao Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas causas, consagramos ao Senhor, acreditando que o Senhor tem o melhor para nós, que no teu altar existe resposta e que o nosso papel é alimentar esse altar com oração, com fé e até para fazer
esse trabalho de alimentar o altar. Nós precisamos do teu incentivo, do teu suporte, da tua força. Derrama força, graça, favor nas nossas vidas e nos ajuda nessa empreitada. Que esses 15 dias o Senhor fale profundamente aos nossos corações, nos coloque no caminho da vitória, pois nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Louvamos e exaltamos o que Cristo fez por nós e continua fazendo. Por favor, Senhor Jesus, fala poderosamente com cada um de nós, que os nossos ouvidos espirituais se abram, que o nosso discernimento cresça, que a nossa fé seja ampliada pelo teu toque poderoso, em nome de Jesus. O texto desse estudo está em Marcos, capítulo 5. Marcos começa contando uma narrativa que nós exploramos no propósito passado. Jesus foi à região de Gadara. Lá ele foi abordado por um homem que vivia no cemitério. O homem estava insano. O homem gritava feito louco. O homem pegava pedras e se cortava. O homem tinha uma força fenomenal. As pessoas daquela região já tinham prendido o homem com correntes de ferro e ele se soltava. Não fala o texto quanto tempo aquele homem era insano, por quanto tempo aquela população se adaptou a viver no meio daquele homem. Mas o texto nos mostra Jesus curando aquele homem. O homem fica bonzinho, ele recupera a sanidade mental, ele recupera o sentido da vida, ele ganha propósito, ele recupera a saúde relacional. Jesus manda ele voltar para sua casa, para sua família. Ele volta para sua família, mas ele não consegue ficar calado. Ele sai anunciando pelas 10 cidades ao redor de onde ele morava o que Jesus tinha feito por ele. Em Marcos, capítulo 5, também está registrado que muitas pessoas daquela região não gostaram do que Jesus fez, não entenderam e ainda convidaram Jesus para ir embora dali. Ou seja, eles expulsaram Jesus de Gadara. Jesus, humildemente, entra no barco, vai para o outro lado. Mal ele desce do outro lado, já tinha uma multidão abordando ele. E no meio daquela multidão havia um cidadão chamado Jairo. E o texto de hoje fala para nós a história de Jairo. Jairo era um homem influente na cidade, era um homem influente no meio da população. Ele era um líder da igreja local. No entanto, Jairo estava com um problema grande em casa. E Jairo fica sabendo de Jesus. Jairo sabe que Jesus tem a solução para o seu problema. A situação estava tão crítica em casa que ele organiza tudo, mas ele sai em busca de Jesus. Quando ele viu Jesus, a Bíblia fala que ele prostrou-se nos pés de Jesus e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. A Bíblia é bem clara em dizer que ele repetiu a súplica, que ele se jogou nos pés de Jesus. Isso mostra uma atitude de humildade e mostra uma atitude de desespero, mas também de plena confiança. Ele tinha certeza que se Jesus viesse até a sua filhinha e colocasse as mãos em cima dela, Jesus iria curar aquela criança e ela viveria. Jesus prontamente foi com Jairo, mas não foram apenas Jairo e Jesus. Todo o povo, toda a multidão seguiu eles. Todos estavam ali apertando Jesus, inclusive os discípulos. No caminho para a casa de Jairo, acontece ainda um outro episódio. O episódio da mulher que já vinha com um problema há 12 anos. Essa mulher sangrava há 12 anos. Ela tinha se afastado de sua casa, ela era considerada uma impura, e para recuperar
o poder de viver dentro de casa, o poder de ser reconciliada com a família, ela gastou todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, passando dificuldades nas mãos de muitos médicos. No entanto, ela não obteve a cura. Eu não vou entrar no mérito desse episódio, mas é um episódio relativamente longo para um homem que estava com pressa, que a filha estava morrendo, mas o homem não interferiu. Jairo não interferiu. Jesus para conversar com a mulher. Jesus para procurar quem o tocou. Jesus fica fazendo perguntas. Os discípulos estão ali respondendo. E enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegam os empregados da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe dizem: seu Jairo, a sua filha morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus escutou essas palavras e disse então para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Isso você encontra em Marcos, no capítulo 5, do versículo 35 ao 36. Deus falou profundamente comigo nesse texto e ainda está falando. E eu tenho certeza que se ele lhe trouxe até esse estudo, é porque ele quer falar com você também neste tema. Quando nós temos um problema, quando nós temos uma situação que estamos precisando da intervenção de Deus, nós temos certeza que Deus tem a nossa solução, tem a nossa salvação, tem a nossa cura. Isso não quer dizer que porque já começamos a buscar Deus, a buscar a cura, a salvação, ela já se completou. E muito menos quer dizer que a situação não pode ficar ainda pior. Veja mesmo no texto, Jairo já tinha certeza que Jesus iria salvar a sua filha. Ele deixou a filha em casa, nos cuidados de seus empregados, talvez de sua esposa, o texto não fala. E ele foi até Jesus, ele foi caçar Jesus, ele foi procurar Jesus, ele foi caçar o que Jesus tinha para ele. Ele encontra Jesus, ele consegue se prostrar, falar, desabafar, colocar sua dor, seu desespero ali nos pés de Jesus. Ele tem certeza, quando ele se levanta do chão, que está tudo resolvido. Jesus já estava caminhando com ele para a sua casa, como ele tinha imaginado iria acontecer. Ele não previu que no meio do caminho iria vir uma mulher numa situação desesperadora e que Jesus iria parar para atender aquela mulher. Nós aprendemos que Jesus, ele está sempre muito disponível para todas as pessoas que o estão buscando. Nós também aprendemos com o texto que Deus tem um plano dentro do plano, que os planos de Deus estão acontecendo de forma simultânea. Foi necessário que as pessoas de Gadara expulsassem Jesus para que ele entrasse no barco, atravessasse o mar para ser encontrado por Jairo e se dispor a ir até a casa de Jairo, efetuar a cura da filha de Jairo. Dentro deste plano havia um outro plano. Deus ainda tinha mais lições para ensinar para Jairo e para nos ensinar. Outras pessoas estão também passando por necessidades quando nós estamos passando por uma grande necessidade. Não somos os únicos e Deus vai atender outras pessoas, mas vai também nos atender. Enquanto Jairo assistir a Jesus socorrer aquela mulher da hemorragia, na cabeça dele ele estava muito desesperado. Quando chegam os empregados dizendo para ele que a sua filha morreu, não aborreça mais o mestre, aquilo era o medo final de Jairo. O medo que não desse tempo, o medo que as coisas não saíssem como ele esperava, o medo que todo o seu plano fracassasse. Estava ali na cara dele acontecendo, nos ouvidos dele sendo anunciados. Neste momento, nós compreendemos que não estamos só, que assim como Jairo não estava só, Jairo já estava agarrado a Jesus. Jairo já tinha comunicado para Jesus a sua necessidade. Jairo já tinha recebido de Jesus a anuência que estaria indo com ele para trazer a sanidade que a filha
filha de Jairo precisava. Mas qual pai consegue ouvir que a sua filha morreu e vai continuar de pé? Aquele homem ia entrar em um grande e profundo desespero. Antes mesmo que isso acontecesse, Jesus o ampara. Jesus fala para ele com clareza: não tenha medo, apenas creia. Esse apenas creia para mim e para você pode estar catucando uma ferida que nós temos. Como é que numa cena como essa nós vamos crer? Como é que quando saímos para buscar Jesus, para entrar na nossa vida, para entrar na nossa casa, para entrar no nosso casamento, para entrar na vida dos nossos filhos, filhas, na vida dos nossos netos, nas nossas finanças, como é que as coisas ficam ainda pior? E mesmo assim Jesus está nos segurando e dizendo: não ceda ao medo, não dê ouvido às más notícias, não deixe os sentidos lhe enganar. Eu já estou com você. Siga confiando em mim. Esta é a palavra desse propósito. Nós vamos aprender com Deus como fazer para seguir confiando nele quando tudo que nós pedimos ainda não se realizou nos nossos olhos, na nossa casa, na nossa família, nos nossos sonhos, quando as coisas podem até ter ficado pior. Como nós devemos proceder? Uma coisa é certa: nós precisamos pedir ajuda ao Espírito de Deus para continuar confiando em Jesus, para continuar agarrado a Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Se estivermos agarrados a ele, nós já temos tudo o que nós precisamos. Como vamos fazer para continuar agarrado a ele quando os nossos sentidos estão nos abalando? Quando o que ouvimos está nos abalando, quando o que enxergamos está nos abalando. Este é o sentido deste propósito. Eu quero lhe instigar a já começar desde hoje pedindo ajuda ao Espírito de Deus para que ele continue mantendo você firme. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos, não desista do seu plano. Apenas continue confiando em Jesus. Muitas traduções para esse texto. Não temas, creia somente. Parece que é tão fácil crer no meio de uma grande tribulação, mas tem uma tradução bem específica que eu gostei bastante. Ela diz assim: não se atribule, não se deixe alarmar, muito menos não se deixe ser atingido pelo medo. Apenas continue acreditando. Significa que nós precisamos escolher Jesus. Nós precisamos escolher aonde vamos focar, o que vamos fazer. E a primeira e mais importante escolha para fazermos daqui para frente é continuar agarrado a Deus, a sua palavra, agarrados às promessas maravilhosas que o nosso Deus deixou para nós nas Escrituras. Portanto, nós precisamos falar as promessas, pensar nas promessas, mergulhar nas promessas da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, principalmente quando estamos atribulados, quando estamos mergulhados em uma situação que parece que não se acaba, que parece que não tem fim, que parece que a situação é maior do que o nosso Deus. É tempo de falarmos ainda mais do que Deus prometeu, do que estar trazendo à nossa memória a situação que estamos vivendo. Nos próximos dias vamos aprofundar. Agora, se você me permite, eu vou orar para que o nosso Deus nos ajude nesse processo. Querido e amado Deus, nós estamos nos colocando diante do Senhor, diante do teu trono, o trono onde existe resposta, um trono onde existe poder, um trono onde existe cura, solução, salvação, riqueza. Sabemos que o Senhor está abundando em prosperidade nas nossas vidas. Trazemos à nossa consciência essa prosperidade, que ela nos atinge do norte, do sul, do leste e do oeste, que as tuas respostas já estão preparadas para nós, que elas estão vindo para o nosso caminho do norte, do sul, do leste e do oeste. O Senhor tem solução, o Senhor tem um plano dentro do plano para todos nós, e o nosso papel
Senhor, é continuar crendo, é permitir que a tua palavra manifeste a sua glória nas nossas vidas através da nossa ação de continuar prosseguindo em acreditar, em confiar no nosso Deus e banir o medo, banir o alarme, banir as más notícias, banir tudo que faz com que a nossa alma nos puxe para baixo. Nós rejeitamos o medo, nós rejeitamos a má notícia, nós rejeitamos até o que estamos vendo com os nossos olhos e com o nosso sentido, pois é a palavra de Deus que não vai passar. O que nós estamos vendo vai se desmanchar, mas a palavra de Deus vai permanecer e vai prevalecer. Nós declaramos que a nossa casa é abençoada, que nós fomos escolhidas pelo Deus Altíssimo, pelo dono do universo, pelo grandioso El Shaddai, pelo aquele que tem a solução, por aquele que é o Senhor, general de guerra, que vence todas as batalhas, que o início e o final já estão claros para ele, e ele está no controle, no governo das nossas vidas e das nossas famílias. Todos os membros da nossa família estão debaixo da bênção de Deus, estão na declaração da prosperidade divina, da declaração que o Deus vivo está agindo e está atuando para alcançar todos os nossos, que aqueles que estão mortos estão sendo trazidos à vida, que aqueles que estão com os ouvidos cerrados, efatá, nós declaramos que os ouvidos abram-se para a verdade, que haja uma unção poderosa no nosso lar, na nossa casa, uma unção de arrependimento, uma unção de humildade, uma unção de salvação, uma unção de avivamento, que o avivamento de Deus chegue para nós e para os nossos, e que os nossos lábios estejam exaltando o Deus vivo, o Deus poderoso e as obras desse Deus nas nossas vidas e famílias por esses próximos 15 dias. Que Deus abençoe infinitamente mais você e todos os seus. Fale a palavra de Deus, abra sua boca, declare que a prosperidade de Deus já chegou para você e os seus. Declare tudo que Deus botar na sua mente, que a prosperidade chegou nas suas finanças, nos seus relacionamentos, nos seus diálogos, no seu trabalho, nas suas ideias, na sua organização de vida, no seu planejamento. Fale que a solução que você tanto deseja já chegou. Fale de manhã, de tarde, de noite. Pense na solução, pense na vitória. Tão somente creia e volte no dia de amanhã para prosseguirmos e prosperarmos nesse propósito. Deus abençoe todos vocês. Deixem aí o seu legal e convidem outras pessoas para juntas crescermos na palavra e no poder do Deus vivo. Que o reino de Deus seja expandido.